Oi, está começando o episódio 168 do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Toda sexta-feira a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Por mais que ele admirasse outros grandes escritores e poetas e letristas, o que ele escrevia era ele, era sobre a vivência dele, sobre aquele que tocava ele. Bom, essa voz que você acabou de ouvir é uma das mais marcantes da música brasileira. É da cantora e compositora Marina Lima. Eu já vou te falar um pouco mais sobre ela, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio é realizado com o apoio da Lei Rouanet. Mas antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu tenho um recado da Associação 451 para você. Dia 13 de outubro foi o Dia Mundial do Escritor e, para comemorar a data, a Revista dos Livros está oferecendo assinaturas digitais por apenas R$10 por mês no plano anual. Assinando agora, você garante acesso completo ao conteúdo digital da 451 e ainda ganha de presente uma ecobag exclusiva. E tem mais! Assinantes da Revista dos Livros têm acesso ao Clube de Benefícios 451, que dá descontos de até 40% em livros, instituições culturais e de ensino e muito mais. Visite 451.com.br/assine e faça já a sua assinatura. Aproveite agora! Bom, a Marina Lima dispensa apresentações, como diz o clichê, né? Ela é uma das cantoras mais queridas do Brasil e uma das mais tocadas na minha vitrola ao longo de toda a minha vida. E esse ano eu tive o privilégio de contar com a presença dela na Feira do Livro, que é o festival literário que a gente faz aqui em São Paulo, no mês de junho, em parceria com a Maré Produções, lá no Pacaembu. A Marina participou de uma das mesas mais emocionantes, que foi uma homenagem ao grande poeta Antônio Cícero, irmão dela e autor de muitos poemas que viraram músicas inesquecíveis na voz da Marina e também de outros intérpretes, por exemplo, Fugaz, para começar, e a Francesa. É esse encontro que a gente publica hoje aqui no 451 MHz. O Cícero morreu no dia 23 de outubro de 2024, já está fazendo um ano, aos 79 anos. E foi uma morte muito diferente das que a gente está acostumado, porque ele escolheu morrer numa clínica especializada nessa morte assistida, né, de pessoas que estão muito doentes e que preferem ter um fim digno. E essa notícia impactou muito os leitores do Cícero e muito mais gente ainda pensando no fim da vida. E para lembrar um ano dessa perda, mas também dessa grande figura que está viva na nossa cabeça de leitor, a gente preparou um episódio diferente. A gente vai ouvir a Marina Lima lendo a poesia do Cícero com 3 grandes leitores dele. O compositor, cantor e poeta paraense Arthur Nogueira, a poeta e editora Alice Santana e a poeta e colunista aqui do 451 MHz, Bruna Beber. Ela foi a mediadora do encontro, além de ler os poemas e falar do Cícero também. Cada um deles escolheu 5 poemas da coletânea Fugaz, Poesia Reunida, que foi lançada este ano pela Companhia das Letras para ler e comentar. Essa coletânea, inclusive, ela é lançada junto com os áudios dos poemas que o próprio Cícero gravou antes de morrer. Vejam só que beleza, esse cuidado que ele teve de gravar toda a poesia dele na própria voz antes de morrer, para publicar isso póstumamente. Então vamos lá para a primeira parte dessa homenagem ao Antônio Cícero. Uma alegria imensíssima estar aqui com o Arthur, com a Alice, com a Marina. A gente vai começar com a palavra do poeta, então a gente vai fazer a leitura. Marina, por favor, começar. Pediram para a gente escolher cada um 5 ou 6 poemas para ler do Cícero. Então, eu vou começar com o primeiro que eu escolhi, que foi a razão de iniciarmos a nossa parceria. Porque, como a maioria de vocês sabe, o Cícero é meu irmão, 10 anos mais velho que eu. Desde que eu nasci, ele existe. Éramos 3, ele, um do meio, 5 anos de diferença, e o Cícero. E numa das viagens dos meus pais, nossas, meu pai viajava muito para fora, numa das viagens,
O Cícero com 26 e eu com 16, eu estudando música no conservatório e ele estudando lógica matemática na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, a gente, durante um período, preciso dar essa introdução, tá, Alice? Para todo mundo entender. Dessa viagem, nesse período, ele com 26 e eu com 16, nós dormíamos no mesmo quarto, que tinha um hóspede na casa, então dividimos o quarto. E um dia eu acordei e havia no chão vários papéis jogados assim, e eu peguei um na beira da cama, assim, escrito Alma Caiada. E eu estava aprendendo música no conservatório e tal, leitura de música. Falei, olha, um soneto e tal. Era fácil de musicar. Então, eu peguei e coloquei música naquele soneto. E, a partir dessa indiscrição, ou furto, como ele diz, deu-se a nossa parceria. A partir dali, nos encontramos, ficamos, além de irmãos, amigos, cúmplices, parceiros pelo resto da vida. Então, eu queria começar lendo esse soneto que eu encontrei no quarto em que eu musiquei, que foi o início de toda a minha parceria com Cícero. Chama-se Alma Caiada, e aqui no livro Canção da Alma Caiada. Aprendi desde criança que é melhor me calar e dançar conforme a dança do que jamais ousar. Mas, às vezes, pressinto que eu não me enquadro na lei. Minto sobre o que sinto e esqueço tudo o que sei. Só comigo ouso lutar, sem me poder vencer. Tento afogar no mar o fogo em que quero arder. De dia caio minha alma, só à noite caio em mim. Por isso me falta calma e vivo inquieto assim. Boa tarde a todas, a todos. Eu estou muito feliz e muito emocionada de estar aqui. É uma honra enorme. Muito obrigada pelo convite, Paulo, Arthur, Bruna, Marina. Eu vou ler o primeiro poema do primeiro livro do Cícero, Guardar, que é um poema muito conhecido, talvez o mais famoso dele. É uma responsa, mas, enfim, é só para as pessoas lembrarem desse poema maravilhoso e que não se esgota. Se chama Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaros sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarde um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Obrigada. Solo da paixão. O solo da paixão não dura mais que um dia antes de afundar. Não mais que esta noite, ou esta noite um dia, e o clarão da noite antes de amargar. Um dia solar eu vou lhe entregar.
que ela sequestre o mundo por um dia só, será que já vicia? Depois devolva tudo, terra, céu e mar. Boa tarde. Balanço. A infância não foi uma manhã de sol. Demorou vários séculos. E era pífia, em geral, a companhia. Foi melhor, em parte, a adolescência, pela delícia do pressentimento da felicidade na malícia, na molícia, na poesia, no orgasmo e pelos livros e amizades. Um dia, apaixonado, encarei a minha morte, e eis que ela não sustentou o olhar e se esvaiu. Desde então, é a morte alheia que me abate. Tarde, aprendi a gozar a juventude, e já me ronda a suspeita de que jamais serei plenamente adulto. Antes de sê-lo, serei velho. Que ao menos os deuses façam felizes e maduros Marcelo e um ou dois dos meus futuros versos. Eu escolhi um poema curto. O título é Síntese. Mas é porque, como nós temos o mesmo DNA, eu sei do que ele está falando, eu acho esse poema lindo. Chama-se Síntese. É assim: pai, mãe, céu, chão. Mãe, céu, pai, chão. Eu vou ler um poema que é uma canção que todo mundo aqui conhece. Então, eu vou tentar ler sem cantar para o bem dos ouvidos de todos aqui. Mas nem todo mundo sabe que essa música maravilhosa foi escrita pelo Cícero. Então, acho que vale o recado. Chama Inverno, a Suzana Moraes. No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá para cá, não sei. Caminho ao longo do canal, faço longas cartas para ninguém, e o inverno no Leblon é quase glacial. Há algo que jamais se esclareceu. Onde foi exatamente que larguei, naquele dia mesmo, o leão que sempre cavalguei? Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto, sem saudades, sem remorsos, só. Sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do ocidente se assombrar. Eu vou ler um poema que também é uma canção, foi gravado, não é tão conhecido, mas é um dos poemas do Cícero que eu mais amo, que se chama Quase. Por uma estranha alquimia, você e outros elementos, quase fui feliz um dia. Não tinha nem fundamento. Havia só a magia dos seus aparecimentos e a música que eu ouvia e um perfume no vento. Quase fui feliz um dia. Lembrar é quase promessa. É quase alegria. Quase fui feliz à beça.
Mas você só me dizia: meu amor, vem cá, sai dessa. Buquê, para Sérgio Luz. Ó Sérgio, Sérgio, somos ainda crianças. Nossas almas são novas. Não chegamos a adquirir antigas ciências. Dizem que o que destroça de tempos em tempos nossas crenças são catástrofes que nos impedem de amadurecer. Mas quem se lembra mesmo ou se importa se, ao que parece, o que nasceu merece morrer? Desprezar a morte, amar o doce, o justo, o belo e o saber. Esse é o buquê. Ontem nasceu o mundo, amanhã talvez pereça. Hoje, viva o esquecimento e morra o luto. Onze e meia. Quando a noite vem, um verão assim, abrem-se cortinas, varandas, janelas, prazeres, jardins. 11h30, alguém concentrado em mim, no espelho castanho dos olhos, vê finalidade sem fim. Não lhe mostro todos os bichos que tenho de uma vez. Arma um circo, como não mais de uns 5 ou 6. Leão, camelo, garoto, acrobata. E não há luar. E os deuses gostam de disfarçar. Eu vou ler um poema que é uma letra das minhas músicas preferidas da vida, e acho que de muita gente aqui também. A Francesa. Meu amor, se você for embora, sabe lá o que será de mim. Passeando pelo mundo afora, na cidade que não tem mais fim. Ora dando fora, ora bola, um irresponsável, pobre de mim. Se lhe peço para ficar ou não, meu amor, eu lhe juro que não quero deixá-lo na mão e nem sozinho no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos nem no passado, nem no futuro. Certamente vai haver tristeza, algo além de um fim de tarde a mais. Mas depois, as luzes todas acesas, paraísos artificiais. E se você saísse à francesa, eu viajaria muito, mas muito mais. Sair. Largar o cobertor, a cama, o medo, o terço, o quarto. Largar toda simbologia e religião. Largar o espírito, largar a alma, abrir a porta principal e sair. Esta é a única vida e contém inimaginável beleza e dor. Já o sol, as cores da terra e o ar azul, o céu do dia, mergulharam até a próxima aurora. A noite está radiante e Deus não existe nem faz falta. Tudo é gratuito. As luzes cinéticas das avenidas, o vulto ao vento das palmeiras e a ânsia insaciável do jasmim. E sobre todas as coisas, o eterno silêncio dos espaços infinitos que nada dizem, nada querem dizer e nada jamais precisaram ou precisarão esclarecer.
Clô. Da vida não se sai pela porta, só pela janela. Não se sai bem da vida, como não se sai bem de paixões, jogatinas, drogas. E é porque sabemos disso, e não por temer viver depois da morte, em plagas de Dante, Goya ou Bosch, essas, doce príncipe, cá estão, que tão raramente nos matamos a tempo, por não considerarmos as saídas disponíveis dignas de nós, que em meio a fezes e urina, sangue e dor, nascemos para lendas, mares, amores, mortes serenas. Esse é um poema curto também, mas tão inteligente. Chama-se Voz. Orelha, ouvido, labirinto. Perdida em mim, a voz do outro ecoa. Minto. Perversamente soa. O País das Maravilhas. Não se entra no País das Maravilhas, pois ele fica do lado de fora, não do lado de dentro. Se há saídas que dão nele, estão, certamente, a orla iridescente do meu pensamento, jamais no centro vago do meu eu. E se me entrego às imagens do espelho ou da água, tendo no fundo o céu, não pensem que me apaixonei por mim. Não. Bom é ver-se no espaço diáfano do mundo, coisa entre coisas que há no lume do espelho, fora de si. Peixe entre peixes, pássaro entre pássaros, um dia passo inteiro para lá. Diamante. O amor seria fogo ou ar em movimento, chama ao vento. E, no entanto, é tão duro amar este amor que o seu elemento deve ser terra, diamante. Já que dura e fura e tortura e fica tanto mais brilhante quanto mais se atrita e fulgura. Ao que parece, para sempre. E às vezes volta a ser carvão, a rutilar incandescente onde é mais funda a escuridão. E volta indecente esplendor e loucura e tesão e dor. Eu vou ler um poema que está nessa sessão no livro de Inéditos. E tem uma historinha que eu gostaria de contar rapidamente, que foi um dos momentos mais especiais que eu pude viver com Cícero. Num dia na pandemia, cada um na sua casa, a gente se falava quase sempre por telefone, e num desses dias eu falei para ele que o Brasil era como se o Brasil estivesse se perdendo, o que significava o Brasil e o que nós somos. E eu falei para ele, vamos fazer uma canção sobre isso? E ele disse que ele não tinha condições de escrever, que ele estava deprimido. E aí eu insisti, ele disse que não, e desliguei. E aí eu senti que ele ficou assim um pouco também chateado de não topar. E aí no dia seguinte, quando eu acordei de manhã cedo, eu abri o meu e-mail e tinha um e-mail dele que dizia assim, ontem acabei escrevendo. E fizemos uma canção que se chama Brasileiro Profundo. Um brasileiro profundo é o que sou. Tenho em mim todas as raças e nenhuma. Tenho em mim todos os sexos e nenhum. Tenho em mim todos os deuses
e nenhum. Vamos para a última rodada de leituras. O fim da vida. Conhece da humana lida a sorte. O único fim da vida é a morte. E não há, depois da morte, mais nada. É isso que torna esta vida sagrada. Ela é tudo. E o resto, nada. Presente, a Eucanaã Ferraz. Por que não me deitar sobre este gramado, se o consente o tempo, e há um cheiro de flores e verde, e um céu azul por firmamento, e a brisa displicentemente acaricia-me os cabelos. E por que não, por um momento, nem me lembrar que há sofrimento de um lado e de outro, e atrás e à frente. E ouvindo os pássaros ao vento, sem mais nem menos, de repente, antes que a idade breve leve cabelos, sonhos, devaneios, dar a mim mesmo este presente. Eu vou ler um da sessão de inéditos e esparsos também, que eu conheci essa semana, quando eu fui ler o Fulgaz. Sofá. Depois de um almoço gostoso, logo ao chegar em casa, não penso em deitar-me na cama perfeita do nosso quarto, mas sim no sofá, tão belo, e nas almofadas fofas da sala. Lembrando o passado recente e o antigo passado, e o futuro iminente e o promissor futuro da gente, e em sonhos de pensamentos sobre árvores, penes e tudo, me perco e me acho em poemas como este. E para terminar da sessão de inéditos também, é um poema que o Marcelo encontrou no escritório do Cícero, que eu acho que resume bem 3 amores, grandes amores do Cícero. O mar, no sentido poético também, não só físico, Marina e Marcelo, que ambos contêm o mar. Então ele fez um poema que diz assim: Mar. Ontem, ao mergulhar, passei horas a viajar, junto a Marina, Marcelo e o mar, junto a Marcelo, Marina e o mar. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado para você da revista Piauí. Em 2008, a jornalista Ivandra Previde tinha a mesma motivação que eu, Cristina Fibe, teria 10 anos depois: parar um potencial abusador em série. Mas ela não conseguiu. Eu fui procurar outras coisas, né? Mas eu já não acreditava no jornalismo, sabe? Aquilo para mim foi uma paulada, assim, muito forte. Não me peçam para ser jornalista, porque eu acho que já nem sei mais. Essa é uma das histórias de Silenciadas, a nova audiosérie da revista Piauí, em parceria com a Audible, produzida pela Trovão Mídia. Em 6 episódios, eu conto as histórias de grandes coberturas jornalísticas de crimes sexuais, com a ajuda dos repórteres que conseguiram e os que não conseguiram fazer o seu trabalho. Os 2 primeiros episódios estão disponíveis no site da Piauí. Toda a série você ouve na Audible. Espero vocês! Agora vamos lá para a segunda parte da homenagem ao Antônio Cícero, que aconteceu na Feira do Livro. Ainda não acabou, tem um pouquinho. Agora a gente vai falar desse livro um pouco. Estamos aqui também em virtude do lançamento da obra reunida do Antônio Cícero. E esse livro, que se chama Fulgaz, eu acho que ele
representa também quão indissociável é a Marina do Cícero e o quanto essa parceria litero-musical tão profunda e tão bela compõe na minha opinião, uma das obras mais relevantes da música popular brasileira. E a Marina, em 21 discos, o seu parceiro mais costumeiro é o Cícero. E como já soubemos que o poema da Alma Caiada foi encontrado no chão, e com isso a Marina desmentiu uma história que o Cícero contava que havia sido numa gaveta, já sabemos que essa parceria não começou com um furto. Começou com um tropeção, um encontro. Mas essa coisa dele dizer que ele criou essa história depois, porque ele é mais velho, né, vaidoso, então homem, né? A minha irmã mais nova foi na minha gaveta. Isso nunca aconteceu, mesmo, realmente, entendeu? Mas eu dizia assim, para de ficar falando isso. Ele, não, mas, enfim. Mas agora eu estou aqui para desmentir. Mas eu queria te falar, Alice, que é da Companhia das Letras e tudo, que eu fiquei tão feliz de ver, porque esse livro são poesias reunidas. Cícero escreveu 3 livros de poesias, né, fora toda a produção de letra de música, comigo, com vários parceiros. Mas eu fiquei feliz e emocionada do livro de poesia reunida dele, se chamar Fugaz. Porque Fugaz é o nome, né, de uma canção nossa. Até Bruna sempre perguntou como foi, né? Foi o seguinte, a gente estava compondo para esse disco, que é o 5º disco da minha carreira. Eu tenho 23 discos. 23. É o 5º disco da minha carreira. E a gente, nos primeiros, os primeiros 15 discos, a gente compunha sem parar. Tudo era desculpa e motivo para encontrar, conversar, se abrir, beber, sair, dançar. Uma loucura, né? Descobrimos... O Cícero me aproximou da poesia e ele da música. Mas, quando a gente compunha, ele gostava de botar letra em melodias que eu criava. Ele gostava de me ouvir cantarolar uma melodia já com ritmo, porque música é matemática, ela é rítmica. Música é o ritmo, 1, 2, 3, 4, semitom, tom, tal. E poesia também, de certa maneira. É ritmo também, o que você quiser inventar. Então, eu tinha acabado de compor, com bateria eletrônica e uma melodia, a música de Fugaz. E a gente estava sentados, os dois, num tapete branco, assim, do estúdiozinho que eu criei para a gente criar, para a gente poder trabalhar juntos. Os dois no chão do estúdio, fumando, bebendo uísque e tal. E eu cantarolando a música, ele começando a botar letra. E quando ele chegou na parte que ele falou assim, tudo em você é fugaz, tudo você é quem lança, ele tinha escrito fugaz, F-U-G-A-Z, fugaz, em português, né? E eu falei, eu fui criada, alfabetizada em inglês primeiro, né? Eu fui para os Estados Unidos com 5 anos de idade e o Cícero já tinha 15. Então, quando ele falou fugaz, eu falei, vamos falar fugaz, de tanque cheio, fugaz. E ele gostou. Aí ele escreveu fugaz. Então, eu fiquei feliz, fiquei emocionada e honrada do livro de poesia dele, se chamar Fugaz. Vamos falar um pouco, então, da edição. Alice, você como poeta, leitora do Antônio Cícero e há alguns anos editora dele, fala um pouco de como foi fazer esse livro. Puxa, eu estou muito feliz de saber que você ficou contente, Marina. Achei lindo, achei maravilhoso tudo, a capa, tudo.
Essa capa é uma obra do Luciano Figueiredo, né? Que é um grande artista plástico e foi um amigo muito próximo do Cícero. E esse livro ele só foi possível porque ele teve muitas pessoas maravilhosas e muito ligadas ao Cícero. Bom, Marina, para começar, Luciano Figueiredo, o Arthur foi um parceiro fundamental, sem o Arthur não teria livro. Marcelo. E o Marcelo Pis, que é o parceiro da vida toda do Cícero, e é uma pessoa assim espetacular, que foi muito bacana e atencioso. Ele gosta muito de você, te admira muito. Ah, imagina, eu sou Alice sou fã. da Noemi também, o Pós-Fácil fica maravilhoso. Exatamente. Uma grande poeta também. O Pós-Fácil da Noemi Jaffe, exatamente. Maravilhoso. É maravilhoso. É exato. A Noemi foi fundamental porque ela consegue fazer um panorama dos 3 livros do Cícero. Ela é poeta também. Você também é poeta, né? Ah, eu sou. Estou tímida. É poeta, assim, soube que das boas. Imagina. Mas é isso. E acho que também vale dizer do apoio do Mariano. Aqui o livro dela. Ai, meu Deus. Acrobata. Eu olhei e vi, ó. Obrigada. E só para falar também do incentivo do Omar Salomão e do Mariano Marovato, que foram pessoas que deram muita força. E é isso, é um livro que foi feito a muitas mãos pela equipe da Companhia das Letras e estou muito contente de vê-lo pronto. A Bruna também está aqui, que é uma excelente poeta também, está aqui mediando a gente. Tudo isso, o Cícero, ele atraía pessoas interessantes, sabe? Ele era muito interessante, muito talentoso. Ele atraía pessoas especiais, com particularidades, sabe? Então, está aqui um grande prazer. Fico muito feliz. Obrigada, viu? E o Arthur é cantor, compositor, também poeta, publicou livros de poesia. E o Arthur também fez a seleção das letras, né, que foram inseridas aqui na parte final da Poesia Reunida. E o Arthur também gravou um disco só de parcerias dele com o Cícero, que virou um show. Na verdade, não é um disco, é um show. É um show. Arthur, ele fez 70 anos. Esse foi o disco, 2016. Foi. E, recentemente, você fez o show, que é Arthur Nogueira canta Antônio Cícero, Embarque para Citera. E você fez esse show em São Paulo e está viajando com ele por aí. Então, conta um pouco dessa parceria. Olha, o Cícero foi meu maior amigo e meu maior parceiro, mas eu acho que tudo que a gente fez junto partia de uma amizade, de um encontro que foi muito legal para os dois. E então nunca foi sobre vamos fazer canções ou vamos fazer livros. Não, as coisas aconteciam. Às vezes a gente estava num lugar e chegava alguém e dizia: você podia fazer uma reunião das suas entrevistas. Ele dizia: o Arthur faz. E era assim que as coisas aconteciam com a gente. Quando surgiu um convite para fazer uma canção para Gal, e várias coisas que aconteciam da nossa amizade. E o Cícero, eu conheci o Cícero quando eu era adolescente, eu tinha 14 anos, eu estava querendo começar a compor, fã da Marina, fã do Cícero, e aí fui num evento que ele estava fazendo em Belém, onde eu nasci, e na fila de autógrafos ele ficou impressionado de ver uma criança, eu tinha 14 anos ali, né? Me deu o e-mail dele, disse que eu poderia procurá-lo com dúvidas, e assim a gente começou a se corresponder. Então, eu sempre homenageei o Cícero, porque ele foi a pessoa que esteve desde essa idade, desde os 14 até agora, né? Então, eu não poderia fazer outra coisa que não agradecê-lo e homenageá-lo, sempre. E, então, esse show e todas as outras coisas são uma forma de lidar com a ausência dele e também de agradecer por tudo que ele fez. Então, daí tem esse show, tem canções, tem um livro de entrevistas dele que eu organizei, enfim, a gente tem também um material inédito, nós dois, no palco do Sesc Pompeia, que eu pretendo lançar como um trabalho, um álbum ao vivo. Então, a gente fez muita coisa, eu tive o privilégio dessa amizade. Se a Marina quiser ler o Manifesto Fugaz, eu acho que a gente fecharia essa mesa com a chave correta. Quando eu fiz o disco Fugaz, que a gente estava compondo, né?
para o disco, que eu acho que eu lancei em 84, acho que foi, 1984. Eu pedi ao Cícero para a gente criar um manifesto. Porque quando eu surgi, havia muito no Brasil uma coisa da música popular brasileira. E eu era mais pop. Eu era 10 anos mais nova da geração que estava ali dominando tudo. E eu queria música pop. Então, a minha musicalidade era diferente. E também, a poética dele também diferente. Porque o que ele escrevia não parecia, por mais que ele admirasse outros grandes escritores, e poetas e letristas, o que ele escrevia era sobre a vivência dele, sobre aquele que tocava ele, sabe? Então, eu falei, vamos fazer um manifesto distinguindo o nosso trabalho do que há por aí, para não acharem que a gente... quem não gosta implica, vamos dizer, realmente somos diferentes. Vamos explicar, vamos falar sobre isso. Então, dentro do disco, que era LP, ainda na época, foi antes de CD, vinha esse papel com manifesto escrito Fugaz. Dizia assim, fizemos juntos. Claro que ele, dando o tom e tal, mas eu, de vez em quando, uma frase ou outra, tudo era muito junto, era importante a mistura da gente, sabe? Dava um swing, uma textura diferente. A minha pretensão é a dele. Então, manifesto. Somos brasileiros e estrangeiros. Somos estrangeiros porque a nossa verdadeira casa e a casa da nossa música não tem paredes, nem teto, nem cerca, nem fronteiras. Não vegetamos, nem precisamos de raízes. Mas nascemos aqui. Aqui trabalhamos e escolhemos também ser brasileiros. Por quê? Porque este país é a nossa cara. A força dele, como a nossa, não pode vir de nenhuma fonte pura. Fontes puras não existem. O Brasil vem da fusão de todas as águas, de todas as correntes culturais, da miscigenação. Por isso, ele realmente mete medo em todos os que sofrem de agorafobia. Como a música é a expressão mais viva da cultura no Brasil, é justamente a ela que os caretas tentam impor a sua ordem. E a ordem dos caretas é, e sempre foi, a da fidelidade às tais raízes ou purezas, ou sabemos lá o quê? Já para nós, bom é ser contemporâneo ao mundo. Tomamos partido pelo presente e nele pelo mais fugaz e fugaz. Se nossa música é política, nossa música é a nossa política. Queremos descobrir novas possibilidades, não de fazer arte, mas de viver. Chega de ideais repressivos, cagando regras, fingindo estar acima do tempo e dizendo, por exemplo, que devemos ser heterossexuais ou bissexuais, ou que devemos ou que não devemos ter ciúmes, que devemos gostar de bossa nova, ou fazer samba, ou ser new wave. Melhor para nós são a descoberta e liberação dos desejos e gostos autênticos de cada um. Nossa música é simples, deliberadamente simples e direta. Por isso mesmo, ela é mais difícil para aqueles que se viciaram às velhas fórmulas. Sabemos que somos superficiais demais e profundos demais para essa gente. Não há caminho real em caixa alta.
Não há caminho real para fazer algo que enriqueça o mundo. Por mais que certos setores de vanguarda, entre aspas, sugiram uma evolução linear da música, a verdade é que, às vezes, é do mais vulgar que vem o toque mais sutil. E é claro que o novo vem sempre de onde menos se espera. Assim somos nós, assim é o que fazemos. Simples como fogo fugaz. Viva Antônio Cícero, viva Marina Lima, muito obrigada pela presença de todos. E antes de me despedir, eu quero passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Nesse quadro, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é do escritor e poeta Caetano Romão. Ele é autor de Escreva o Seu Nome no Arroz, que foi publicado em 2025 pela Fósforo. Ele conversou com a gente lá na Feira do Livro desse ano e indicou o escritor chileno Pedro Lemebel, que morreu em 2015, cuja obra chegou ao Brasil 8 anos depois, com a coletânea de crônicas Poco Hombre. Esse livro foi organizado pelo espanhol Ignacio Echevarría, traduzido pela Mariana Sanches e publicado pela Zahar, do grupo Companhia das Letras. Olá pessoal, meu nome é Caetano Romão, eu sou escritor e poeta e estou aqui para deixar uma indicação de um poeta LGBT maravilhoso, assim, que me inspira bastante, que é o Pedro Lemebel. É um escritor, cronista, performer, que escreveu ali durante o período da ditadura militar no Chile e depois, e que tem uma obra extremamente visceral e disruptiva. Então essa foi a dica do Caetano Romão, o escritor chileno Pedro Lemebel, autor de Poco Hombre, que foi publicado em 2023 pela Zahar, na tradução da Mariana Sanches. Bom, e agora aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que achou desse episódio. É só clicar ali no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar ali no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. E não esquece de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Assim você pode receber notificações quando os episódios forem publicados. Eu queria também te convidar a escrever aqui pra gente contando qual foi o seu episódio preferido do 451 MHz nesse ano. A gente está aqui preparando uma seleção dos melhores episódios e queria saber a sua opinião de ouvinte. É só escrever nos comentários desse episódio ou no nosso Instagram, é @451, por extenso, tudo junto. Ou, se você preferir, pode mandar a sua escolha para o e-mail podcasts, assim no plural, @revista451, 451 numerais.com.br. Podcasts, @revista451.com.br. Mas manda mesmo, porque a gente lê tudo que vocês comentam e adora saber a sua opinião aqui sobre o programa. Então, antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado ao Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Arthur Petrola, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Cristiano Boulos, Daniela Falcone, Débora Cruz Guimarães, Eliane Marta Teixeira Lopes, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Irene de Almeida Biasoli, Lorena Grise, Lucimar Carvalho, Luísa Franco, Matheus Cacique Moraes, Newton Brigatti, Patrícia Rodrigues Sanches, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Marques e Rodrigo Bittar. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do episódio 168 do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 24 de outubro, sexta que vem.
O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.